Shalom Aleichem, paz para todos. Vamos a mais um estudo de nosso guia, que é como interpretar as Escrituras. E essa semana estamos vendo sobre por que é importante a interpretação. Por que a interpretação ela é necessária? E a lição ela propõe em basicamente falar então sobre a hermenêutica, que é a palavra técnica para a interpretação hermenêutica bíblica, porque obviamente essa ciência, essa arte não está somente no campo bíblico, mas está em outros campos, como no direito. Eu vi uma frase interessante e até engraçada, de que no mundo falta amor, mas falta também interpretação de texto. O fato é que interpretar um texto, interpretar alguma coisa, um livro, uma peça, é realmente uma tarefa um pouco complicada. Até porque quando aquilo é feito, ele está sujeito ao olhar do leitor, ao olhar do público. E muitas vezes a intenção do autor não é necessariamente aquela a qual o público, a qual o leitor enxerga. Mas, é claro, a partir do momento que um escrito ele é feito, ele acaba também indo para a mão do leitor. Só que quando vamos para a Bíblia, encontramos um problema, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é um guia para nós, que ela é a luz, que ela é a vontade de Deus expressa. Então, se houver uma interpretação equivocada, a nossa atitude, a nossa praxe também será equivocada. Eu me lembro de algumas histórias um pouco exageradas, sim, um pouco dramáticas, exageradas no sentido de que são fortes, mas que exemplificam aquilo que, às vezes, de maneira menor, nós também podemos fazer ao ler o texto bíblico. Lembro que uma mulher, lendo a Bíblia, passou essa história em um programa de televisão, ela acabou quase que assassinando o seu filho. Abriu o seu filho, porque ela leu no texto, vai, toma teu filho, teu único filho, sacrifica. Aquela passagem de Gênesis 22, onde Deus fala isso para Abraão. Contextualmente entendemos que aquilo era uma prova e que Abraão não mata o seu filho. Mas não foi esse o entendimento que essa mulher chegou a partir de uma leitura simplista do texto. Outra reportagem também que talvez você tenha visto foi de um líder religioso que acabou tendo relações com uma membro de sua denominação, porque ele leu aquele texto de Osés dizendo: vai, toma uma mulher, e na leitura dele, sem o acento, foi adultera. Quando o texto diz adúltera, e pelo contexto nós entendemos que essa ordem foi dada para Oséias, foi dada representando aquilo que o povo de Israel estava fazendo com Deus. Mas muitas vezes agimos assim, abrimos a Bíblia como um oráculo, colocamos o dedo naquele verso e já aplicamos para a nossa vida. Uma mulher fazendo isso, ela colocou o dedo em Gênesis 3,15 e ela estava enfrentando uma situação de que o marido havia a abandonado por causa de outra mulher. E ela leu justamente o texto de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E ela se sentiu confortada. Afinal de contas, a promessa de Deus, de que ela tinha entendido no texto, é que Deus iria trazer o marido de volta e colocar inimizade entre ela e a mulher. Como disse, são exemplos fortes e às vezes um pouco exagerados, mas o fato é que podemos também correr esse risco de não interpretar de maneira devida a palavra de Deus. O primeiro aspecto é porque quando nos deparamos com o texto bíblico, com qualquer texto também, temos a nossa cosmovisão, nós temos a nossa pressuposição. As ideias já fixadas, a visão de mundo, a visão, nossa interpretação de tudo. E não tem como ler a Bíblia com uma mente totalmente vazia, sem levar em conta as suas experiências, o seu passado, a sua compreensão. Mas é claro,
o leitor sincero da Bíblia, ele precisa seguir um princípio que foi falado no vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, assista, que é do Scriptura Scripturae Interpretes. O que é isso? A Escritura é a intérprete da própria Escritura. A Bíblia fala por si mesma. Precisamos tentar esvaziar ao máximo das nossas pressuposições, das interpretações históricas, daquilo que a gente já ouviu acerca do texto bíblico. Posso dar um exemplo para você? Você que está no meio aí cristão, no meio que já ouviu muito a história de Paulo, você deve se lembrar que Paulo caiu quando ouviu a voz de Deus. Ele caiu de onde? Talvez você tenha dito, ele caiu do cavalo. Mas se você ler o texto, o cavalo não está lá. Você não vai encontrar cavalo. Este é um exemplo de como a interpretação histórica influencia o nosso olhar do texto bíblico. Claro, não estou aqui avaliando certo ou errado, estou apenas dando um exemplo daquilo que as pressuposições podem fazer com a nossa interpretação do texto. Um outro assunto muito importante que a lição toca, que na verdade é um assunto que a gente pode comentar não somente aqui, que é um assunto extenso, é o de tradução e interpretação. A Bíblia não foi escrita em português, evidentemente. A Bíblia foi escrita em duas línguas antigas, duas línguas não mais faladas nos nossos dias. Por mais que aquele que fale hebraico, ele vai ter uma facilidade maior para ler o texto bíblico, mas não necessariamente vai ter uma facilidade de interpretar o texto bíblico. Afinal de contas, o hebraico bíblico ele é diferente do hebraico moderno. O grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, ele é diferente do grego moderno. Então são duas línguas antigas, o hebraico bíblico e o grego koiné, que era o grego comum. O hebraico, e é claro, algumas partes também do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, e o grego é a língua do Novo Testamento. E temos na mão uma tradução. É claro, alguns conseguem ler o texto no original, e é importante termos essas ferramentas, dicionários, termos léxicos, mas aqueles que não podem, têm na sua mão uma tradução. Existe um ditado latino que diz que todo tradutor é um traidor. Não que o tradutor seja alguém mal intencionado, que queira modificar. Obviamente que existem, sim, modificações, existem traduções tendenciosas, existem tendências na tradução, ninguém é imparcial, existe a pressuposição. Mas, normalmente o tradutor ele quer buscar o sentido do texto. Só que em uma língua existem expressões específicas de cada língua. Aqueles que, porventura, já traduziram alguma coisa, sabem que é difícil fazer, principalmente quando existem expressões idiomáticas. Como é que você vai traduzir, por exemplo, a expressão pagou um mico em inglês? Você não vai traduzir essa expressão ao pé da letra em espanhol. Como é que você vai dizer, fulano de tal pagou um mico? Se você tentar falar literalmente isso em inglês, ou em espanhol, ou em outra língua, não vai ter sentido nenhum. O fato é que o processo de tradução ele não é fácil, ele é complexo, ele é difícil. Por isso é importante termos diversas versões da Bíblia, Almeida Revista Atualizada, NVI, Nova Versão Transformadora, Almeida 21, tem agora a nova Almeida Atualizada e outras versões, Bíblia de Jerusalém, e aqui podemos depois fazer um vídeo explicando as versões da Bíblia, os tipos de versões, mas é importante termos várias traduções, e aí entra essa ciência e arte que é chamada de hermenêutica. A hermenêutica bíblica vai dar regras, vai dar parâmetros para a interpretação bíblica. Então, ela é considerada ciência justamente por causa das regras. Mas ela é considerada arte porque você não vai pegar essas regras e vai aplicá-las rigidamente. Ela é uma arte, porque estamos falando de um texto diverso, de um texto com vários gêneros. Então você não vai
analisar, não vai ler, não vai estudar uma narrativa como você faz com uma parábola. É diferente, você não vai analisar uma parábola da mesma maneira que você analisa uma narrativa. Você não vai estudar, ler ou analisar a literatura poética da Bíblia, Salmos, Provérbios, da mesma maneira que você analisa, lê ou estuda, o Apocalipse, Daniel, as profecias. Entende por que é uma arte? Porque existe também a subjetividade. Obviamente, até dentro da ciência também existe a subjetividade. Mas existe uma discussão qual que é a origem, então, de hermenêutica. Alguns acreditam que tem uma relação com Hermes, o deus grego, que era considerado aí o mensageiro dos deuses. Mas outros pensam que não há essa relação. O professor Valdeir, ele comenta que não existe essa relação, que na verdade, hermeneu vem de interpretar, e há apenas uma coincidência aqui, são palavras parecidas, mas que não existe essa origem direta. Fora essa discussão, entendemos que basicamente hermenêutica é ciência e arte de interpretação do texto bíblico. Talvez você já tenha escutado uma outra palavra que está associada com a hermenêutica, que é exegese. A exegese é uma ferramenta da hermenêutica, é a análise do texto bíblico. Um aspecto muito importante que devemos levar em consideração no momento da nossa exegese ou análise do texto bíblico é entender o texto bíblico dentro da sua cultura. E o guia, ele nos leva a pensar a respeito disso. Por exemplo, nós encontramos ali num texto muito conhecido de que Deus endureceu o coração de Faraó. E para nós, nossa discussão do livre-arbítrio ou livre escolha, esse texto se torna um pouco complicado. Afinal de contas, será que Deus não deu livre-arbítrio ou livre escolha para Faraó? Mas temos que entender esse texto dentro do pensamento, dentro da cultura e compreensão hebraica, onde a compreensão é de que a permissão de Deus é também um ato dele. Então, a ideia é a seguinte, de que em última instância tudo é colocado como responsabilidade de Deus. Isso pode parecer muito estranho para a nossa compreensão, mas temos que entender que a Bíblia foi escrita em um outro pensamento. O pensamento hebraico é um pensamento de ação. Então vemos isso na própria língua, onde os verbos, eles que ditam a narrativa, ditam a história, a construção frasal é verbo, sujeito e predicado, as palavras se derivam do verbo. Então, quanto mais entendemos o pensamento hebraico, a história, a religião, a geografia, esses recursos, essas compreensões vão nos ajudar a entender o texto bíblico. Até porque, voltando no aspecto de tradução, como disse, existem expressões complicadas de se traduzir. Existem expressões da cultura hebraica e tem aí as chamadas rapax legomen, são palavras que aparecem apenas uma vez no texto bíblico. E como é que você vai traduzir, né? Outras palavras idiomáticas também, como eu já disse, expressões particulares da língua. Inclusive vou deixar na descrição um vídeo do Rodrigo Silva, onde ele comenta de algumas expressões idiomáticas do texto hebraico. Mas existe um outro aspecto que dificulta a nossa compreensão do texto bíblico, que é o pecado. O pecado não só atrapalhou as faculdades mentais, como espiritualmente também cega o ser humano. E Jesus falou as seguintes palavras para os fariseus e para outros que estavam ali. Ele disse, a partir do verso 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado? Portanto, o pecado, ele também atrapalha na compreensão do texto bíblico. Ele nos traz dúvida,
ele nos traz afastamento, desobediência, orgulho, engano. Em vez disso, precisamos se submeter à palavra de Deus e à Bíblia com humildade. A leitura da Bíblia deve trazer para nós uma grande humildade. Afinal de contas, ela é a palavra de Deus, mas também o texto bíblico ele é extraordinário. Você pode ler milhares de vezes, você vai encontrar algo novo. Isso deve nos trazer muita humildade. E aquilo que percebemos no texto bíblico não é que nós vimos, olha como eu sou inteligente, vi aquilo que é novo. Não, você encontrou aquilo que estava no texto bíblico, você não havia visto antes, mas agora você encontrou. Por fim, vimos que a interpretação da Bíblia é muito importante. Nada deve atrapalhar, interpor essa interpretação. Pois nós devemos considerar a interpretação de texto algo muito importante. Afinal de contas, Deus se revelou através de um livro. Eu vou deixar um vídeo que fala sobre isso, do Rony Tavares. Indico esse canal, o canal da VAR, excelente, onde ele comenta sobre o pensamento hebraico, sobre a compreensão teológica das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento. Ele fala também do Novo Testamento. Ele traz um olhar cultural, um olhar muito interessante para o texto bíblico. Para finalizar, tem um texto aqui de Ellen White, onde ela diz o seguinte: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos próprios olhos, para estudar a Bíblia, Cristo diz: vocês devem se tornar mansos e humildes de coração, se desejam ser sábios para a salvação. Olha que interessante. Existem dois problemas que são irmãos gêmeos, segundo os autores da lição, que é o orgulho, de um lado, interpretativo, e do outro a preguiça interpretativa. O orgulho é de achar assim: eu já conheço esse texto, eu já sei, já tenho uma opinião formada, e não está aberto ao texto, deixar que o texto te guie. Você tem uma ideia já preconcebida e você lê o texto querendo provar a sua ideia. E do outro lado existe a preguiça interpretativa, que é terceirizar a interpretação do texto. Então você quer entender o texto? Você assiste um sermão, vê um pregador falando, você vai no comentário bíblico, você terceiriza a interpretação. Você não faz aquilo que deve ser feito, que é estudar com humildade, com o coração contrito. E você precisa estudar. Paulo vai dizer que os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles olhavam, buscavam na Bíblia confirmar aquilo que Paulo estava falando. Que você seja este nobre, este estudante curioso pela Bíblia. Claro, precisamos sim de auxílios, precisamos sim de ouvir compreensões de pessoas que estudaram determinado texto, determinada parte da Bíblia. Sim, isso vai ajudar a nossa compreensão do texto bíblico, mas isso não tira de lado o nosso dever, nossa busca, que temos que ter essa luta com o texto bíblico. Mas é claro, esse texto precisa fazer parte da minha vida, precisa me transformar a cada dia, que o estudo da Bíblia possa nos fazer pessoas cada vez mais próximas de Deus, mais parecidas com Cristo. Que Deus te abençoe. Continue acompanhando esse canal. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Curta também se você gostou e compartilhe para com os seus amigos, para que juntos continuemos estudando sobre a palavra, sobre como estudar as Escrituras. Até o próximo vídeo. Shalom.